parte 2 do anime que está passando na tela. Retornamos para os alunos indo para uma espécie de excursão escolar. As garotas estavam bem empolgadas com essa atividade, enquanto o Prota admirava alguns aspargos da montanha. Mas logo é arrastado pelo seu professor, revelando que na verdade era sua irmã quem gostava dos aspargos. Após isso, Furuhashi percebe que Ogata estava olhando demais nosso Prota. Enquanto estudava, ela acabou percebendo que era verdade, e fica com vergonha até mesmo de ajudá-lo com uma pequena tarefa. E ainda por cima, fica com ciúmes ao ver suas amigas o ajudando mais do que ela. Ogata então decide pegar algo para beber, mas ela não consegue alcançar a bebida, e quando o Prota chega para poder ajudá-la, ela fica sem reação e sai para pegar o ar. Em certo momento, Ogata acaba vendo alguns aspargos da montanha, e se lembra que a irmã do Prota gosta deles, e decide coletar alguns. Logo começou a chover e ela não sabia mais o caminho de volta, e acabou se perdendo. Em seguida, vemos Sekijo falando que não encontrou Ogata em lugar nenhum. Ele então lembra que ela tinha saído e resolve ir procurá-la, até que ele encontra uma carta que ela tinha deixado. Enquanto isso, Ogata não parava de pensar no Prota e no quanto ela tratou ele mal. Por fim, ele encontra ela e quando o Prota chama ela para descer, ela fica sem reação por estar com medo e acaba caindo acidentalmente nos braços dele, causando um leve acidente. Acho que ele gostou disso. Como eles saíram sem a permissão do professor, receberam o castigo de limpar os banheiros e devido ao que aconteceu antes, eles estavam agindo de forma diferente um com o outro. Do nada, algumas garotas chegam para tomar banho, deixando o Prota em apuros. E ao perceber que Ogata pendurou a placa no lugar errado, entra em desespero. Ela então teve a ideia de escondê-la em uma sauna enquanto falava com as meninas. Seu plano não deu muito certo e ela teve que entrar na vibe também. Furuhashi e Uruka foram direto para a sauna bem onde o Prota estava escondido, mas deu tudo certo. Ogata estava quase apagando e Uruka decide sair antes. Quando Furuhashi mostra resistência em sair dali, ela percebe que tinha tocado em algo, mas no final Sekijo inventa uma mentira para que elas pudessem sair e assim fala com Nariyuki. Sorte que ela já tinha percebido o motivo dele estar ali, pois viu o casaco e as ferramentas de limpeza antes, dando assim a chance para ele fugir. Porém, ele acaba encontrando com Uruka e dá muito bom e ruim ao mesmo tempo. No final, ele consegue escapar. Nariyuki então estava trabalhando em algo e Ogata aparece chamando ele para poder se desculpar por causa do ocorrido no banheiro e fala sobre o acidente deles no dia da chuva, dizendo que foi apenas um fenômeno natural. Após isso, vemos ele sendo interrogado pela antiga professora das garotas, chamada Kirisu, e ela era bem rígida com os alunos, e ela viu o beijo acidental dele com Ogata, achando as atitudes do Prota inaceitável, enquanto Furuhashi tentava ouvir pelo outro lado da porta. Não aguentando mais de curiosidade, ela decide invadir a conversa deles e piora ainda mais a situação do Prota. Quando ele tenta se explicar, Ogata aparece também e não ajuda em muita coisa, e ainda por cima revela o que não tinha necessidade. Quando ele estava quase indo dessa pra uma melhor, Uruka aparece e dá o checkmate no coitado. No final, a professora acabou deixando a punição dele por isso mesmo e libera ele. Antes dela sair, ele a segura e percebe que ela é uma boa pessoa, pois suas mãos estavam feridas e descobre que ela tinha ido atrás de Ogata naquele dia. Enquanto almoçava com seus amigos, um dele pergunta se ele tinha beijado alguma das garotas, e pela reação do Prota, acabou entregando o jogo, fazendo seu amigo sair correndo em seguida, gritando pelo colégio inteiro que ele tinha beijado alguém. E Uruka ouve tudo. Na aula dela com Nariyuki, ela não conseguia se concentrar direito e faz uma pergunta, deixando o Prota completamente sem reação para responder, confirmando que os boatos eram verdadeiros. Com isso, ela decide sair dali e pensa que ele estava namorando. Então Furuhashi chega e conversa um pouco com ela. Inicialmente, Uruka deu a desculpa de que era sua amiga que estava apaixonada por um garoto, mas ao dizer como esse garoto era, Furuhashi percebe que ela estava falando dela mesmo e descobre que ela estava apaixonada por ele. Assim, ela diz que tá torcendo por essa tal amiga. Quando a situação acalmou um pouco, eles começam a ouvir que os rumores tinham piorado, dizendo que o Prota já era até pai, deixando Uruka completamente desconcentrada. E após isso, Furuhashi percebe que Ogata estava estranha. Enquanto ele corrigia as provas, descobre que Uruka e Ogata tinham ido muito mal nas provas, fazendo assim Furuhashi juntar as peças e perceber que Ogata também estava apaixonada pelo Prota. Depois disso, ele pede alguns conselhos a Furuhashi e ela tenta ajudá-lo com esse grande problema. Já no vestiário feminino, as amigas de Uraka estavam planejando algo para ajudar ela a
ficar a sós com o Prota. Mas no fim, ambos estavam desconfortáveis na presença um do outro. Após isso, eles acabam agindo de forma bem diferente de como era pra ter sido de fato. E ao chegarem a um santuário, ambos decidem fazer suas preces para que seus desejos se tornem realidade. Logo começou a chover e eles tiveram que ficar ali por causa da chuva. Nariuki então pergunta o que ela tinha pedido, já que estava tão concentrada em sua prece. E ela diz que era sucesso no amor, pedindo para que o cara que ela gostasse ficasse com o coração acelerado por ela. E quando ele de fato se dá conta da atraência dela, ele acaba ficando com um pouco de vergonha. E pelo visto, não era somente ele. No caminho pra casa, Nariuki estava um pouco inquieto, e ela ao perceber isso, decide se aproximar mais, fazendo o coração dele acelerar mais ainda e deixando Uruka mais feliz do que ela já estava. Enquanto conversava com Furuhashi, ela acaba escorregando e caindo nos braços dele. Ogata estava por ali e acaba vendo a cena, a deixando completamente desconfortável e causando um mal entendido. Voltando pra sala, ela encontra com os dois conversando, e para se desculpar pelo acidente anterior, ela decide empurrá-lo para cima de Ogata, causando um constrangimento ainda maior. E com isso, descobrimos que na verdade Ogata tinha quebrado seu óculos e ela nem tinha visto Furuhashi caindo nos braços de Nariuki, deixando ela revoltada com a vergonha que ela passou. Enquanto caminhava, percebe que tinha um gatinho em apuros e decide ajudá-lo. Porém, ao avistar Kirisu, o gato acaba pulando e ela decide salvá-lo. Porém, ela acaba torcendo o pé e é carregada por Nariuki. Ao deixar ela em seu apartamento, ele ouve um barulho enorme e ao perceber que ela não respondia, decide entrar para poder salvá-la, percebendo que o quarto dela era uma verdadeira zona. Por fim, ele começa a estudar e ela o ajuda com algumas questões, e após um tempo, ele diz que não podia mais aguentar ver aquela bagunça, e eles decidem arrumar o chiqueiro que ela vivia, até que acidentalmente ele revela uma coleção de troféus de Kirisu. Ela gostaria de ser uma patinadora artística, mas teve que escolher outra profissão e não conseguiu realizar seu sonho. E ao ouvir uma parte triste da história dela, o Prota tenta confortá-la. Enquanto ele se preparava para ir embora, ele pergunta se estava tudo bem, uma aluna está na casa dela, e ela diz que ele estava 10 anos longe de parecer um homem, mas ela parecia estar bem nervosa por ele estar em seu apartamento. Ao revelar o que aconteceu para Furuhashi, ela percebe que isso era um grande problema e decide levá-lo para o seu escritório, dizendo para ele não contar a ninguém sobre o ocorrido, mas era tarde demais, pois alguém já tinha visto os dois. Na sala de Furuhashi, a garota que viu tudo aparece com algumas amigas perguntando se ela estava namorando com Nariuki, já que tinha visto uma cena que não tinha acontecido de fato, deixando os alunos com inveja do Prota. Quando o Prota chega para chamá-la para estudar, ele piora ainda mais os rumores, e ao responder que a relação entre eles dois era especial, as meninas entenderam tudo errado novamente. Na sala de estudo, Furuhashi estava meio distante, logo chega algumas garotas para estudar também, e na verdade todas estavam ali por ordem da garota misteriosa, mas conforme elas perceberam que eles de fato estavam ali apenas para estudar, elas decidem estudar também. No dia seguinte, Nariuki mostra o celular que sua mãe ganhou em um sorteio, mas não fazia ideia de como usar o aparelho, revelando que na verdade ele não tinha aptidão com a modernidade. Uruka então tenta ajudá-lo com algo e mostra uma pesquisa que dizia que quem estudasse no banho tinha seus estudos melhorados de certa forma, e o Prota levou isso a sério e decide estudar no banho. Ao tentar usar o celular para fazer uma pesquisa, ele acaba mandando uma mensagem acidentalmente para Furuhashi, e pelo visto ela também tinha catado a pesquisa anterior. Já na segunda tentativa, ele acabou ligando para Ogata sem querer, mas quem atendeu foi o pai dela. Mas não demora muito para que ela assumisse o controle da ligação, e ela diz também que estava estudando no banho. Após isso, ele tenta uma última vez, mas ao dizer em voz alta que queria fazer uma pesquisa, o celular liga para Uruka, e ela estava tomando um banho. E ao tentar colocar o celular no Viva Voz, ela acabou ativando a chamada de vídeo acidentalmente, complicando a situação para o nosso Prota e claro, para ela também. No dia seguinte, descobrimos que o celular dele tinha ido para o concerto, pois tinha caído na água, e vemos que Uruka estava desconcentrada com o que aconteceu antes. Após um dia cansativo na vida de Uruka, ela decide ficar até tarde estudando, mas isso não foi uma boa ideia. Ela ficou totalmente sem energia e acabou desmaiando. Na enfermaria, o Prota estava ao lado dela e ela acaba abraçando ele inconscientemente. Ao perceber que as amigas delas estavam chegando, ele decide se esconder embaixo da cama, e no final uma delas revela quem é o garoto que Uruka gostava, sendo ele o nosso Prota. Após isso, ele não conseguia se concentrar direito em seus estudos, e quando ela chega perto dele, ele esbarra em um posto e se machuca um pouco. E ao receber a ajuda de Uruka, fica completamente envergonhado. Nesse ponto, se ela tocasse nele, ia dar muito ruim, ou não, né? Enquanto ele e sua amiga voltava para casa, ela o agradece por tê-la levado para a enfermaria, e pede para que ele deixasse ela agradecê-lo de uma forma melhor, levando ele para encher a barriguinha. E ao perceber sua amiga comendo, viaja legal. Voltando para casa, ele diz que não tinha tempo para namorar por agora, e pergunta se o cara que ela gosta é ele, mas ela acaba disfarçando e dizendo que não.
E aí, ficou curioso ou curiosa para saber quem ele irá escolher ou quais? Deixe seu like se você gostou e não esquece de comentar. Foi um prazer ter você comigo até aqui. Um beijão e até o próximo!